Fala pessoas, eu sou Gustavo e esse é o Barba Movies. Um novo boato sugere que Jon Favreau encontrou um obstáculo para salvar Star Wars. Parece que um dos membros do elenco original não está de acordo com a ideia de ter todos os personagens da trilogia juntos na mesma cena e a bordo da Millennium Falcon. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Ah lá, ó. Star Wars tropeçando de novo. Hoje a gente tem uma história que, pelo menos por enquanto, precisa ser tratada como um boato. Eu só estou trazendo ela aqui porque esse boato surgiu dentro da Lucasfilm. Para colocar todo mundo a par, a gente já vinha falando mais ou menos um ano e pouco, sobre um filme de The Mandalorian. E uma das coisas que o estúdio quer realmente fazer é juntar Luke, Leia e Han na mesma cena nesse filme. Só que não basta trazer de volta Luke Skywalker, que é o que tudo indica agora, está bem confirmado. Ainda vamos deixar isso na categoria de rumores, mas existem evidências nesse momento, incluindo as viagens e agendas de Mark Hamill, que parece coincidir com ele estar no filme. E, não menos importante, a gente vinha ouvindo consistentemente que eles queriam juntar o trio original. Em parte, eles querem fazer isso porque estão tentando encontrar um jeito para que a bilheteria seja grande nesse filme. Para explicar por que isso precisa acontecer, existem dois lados diferentes que precisam que esse filme seja bem sucedido de uma forma grande. O lado número um é a Disney e a Lucasfilm. Eles sobreviveram ao Disney Plus, mas na verdade o interesse por Star Wars está cada vez menor, a ponto de Kathleen Kennedy estar sob os holofotes e não de um jeito bom. A impressão que eu tenho é que só eles ainda não perceberam o quão pequena a franquia se tornou sob a direção de Kathleen Kennedy. Então, a rainha louca da desgraça cinematográfica aparentemente curte que as coisas sejam assim. Ela adora essa vibe de vamos ver quem sobrevive, porque quando um filme vai pra bilheteria, a mídia fica surtando sobre quanto ele arrecadou. Tipo, toda hora alguém publicando, nossa, arrecadou X milhões nos cinemas. Só que pra audiência de TV ninguém dá tanta bola assim. Não tem o mesmo brilho, entendeu? Agora, se jogarem o próximo filme de Star Wars nos cinemas e ele for um fiasco, vai ser um fiasco público, bem na nossa cara. E sinceramente isso deve apavorar qualquer investidor. Não só um filme indo mal, mas uma franquia inteirinha mostrando sinais de fraqueza. Isso precisa ser um sucesso, principalmente porque faz, sei lá, quase uma década desde que a gente teve algo remotamente interessante de Star Wars. E se continuar nesse ritmo, a gente vai chegar em 2026 antes de ver qualquer coisa que preste. E aí a gente tem o outro lado da equação. Não é só a Kennedy que precisa de uma vitória, é também o nosso querido Jon Favreau. Ele precisa dessa vitória mais do que o Frodo precisava do Anel. Ele é basicamente um diretor lendário nesse ponto. O cara dirigiu uma tonelada de sucessos, tantos que nem dá para listar sem fazer um textão. E ele tem uma reputação a proteger. Tipo, o fracasso de The Mandalorian ou o desastre do livro de Boba Fett? Isso aí é fichinha comparado com a possibilidade de afundar de vez uma franquia que ele supostamente deveria salvar. Então o Favreau precisa de um troféu grande. Beleza, qual o plano da vitória? Vamos colocar o Baby Yoda na jogada porque ele vende mais que café em segunda-feira de trabalho. E claro, vamos trazer de volta os personagens da trilogia original porque é o que realmente vai atrair o público. Nem que seja por 5 miseráveis minutos. Coloque esses caras na tela. Por favor, deem ao Luke um bom tempo de tela. Mas claro, tudo tem um lado ruim. Sempre tem um problema em se tratando de Star Wars. E aqui o obstáculo parece ser ninguém menos que o tio rabugento Harrison Ford. Parece que o Ford não está muito feliz com a ideia de ressuscitar digitalmente os personagens antigos. Tipo, eles já estão filmando, era para ser CGI, então teoricamente ele nem precisaria estar lá em pessoa, mas ainda assim o cara precisa aprovar o rolê. E pelo que a gente ouviu, lembrando que é um rumor, embora seja bem forte, ele não está nada empolgado com essa ideia de reviver personagens em CGI. Talvez tenha algo a ver com a Leia ou com o legado da Carrie Fisher, eu não sei. Seja o que for, o Ford não está comprando essa ideia. Aí a gente chega ao ápice do desespero da Disney. Eles vão estar tão necessitados no final desse filme que eu aposto que vão começar a trazer fantasmas da força de qualquer ator que já morreu, que já pisou em um set de Star Wars. Esse é o tamanho do desespero da Lucasfilm. Agora, falando sério, será que a Disney tá ficando paranoica com tudo isso por causa do processo do Peter Cushing? Se vocês não sabem, o que tá rolando é que um amigo do Peter Cushing tá processando a Lucasfilm
porque, segundo ele, usaram a imagem do Cushing sem autorização em Rogue One. Sabe aquela cena em que eles colocaram o rosto dele em outro ator? Pois então, estão dizendo que não tinham os direitos de fazer isso. John Knoll, o chefão da Industrial Light and Magic, acha que sim, que estavam no direito, porque afinal de contas é Star Wars. Mas sério, alguém realmente acreditou que Peter Cushing, lá em 1977, teria ideia de que 40 anos depois iam estar usando a cara dele como um fantoche digital? E aí a gente tem o caso do James Earl Jones. O cara cedeu os direitos da sua voz para Disney e agora todo mundo está surtando com isso. Mas pensa no lado dele, se ele não fizesse isso, a Disney traria alguém para imitar a voz do cara de qualquer jeito. Pelo menos agora, ele garantiu uma graninha para as gerações futuras da família dele. Então, no fim das contas, é bem provável que ele tenha tomado a decisão certa. Agora, voltando a Kathleen Kennedy e a sua tentativa desesperada de redenção, sabe aquele ditado que diz quanto maior o tombo, aliás, quanto maior a altura, maior o tombo? Pois é, a Kennedy está apostando pesado no fato de que ela ainda pode ser a salvadora dessa franquia. Depois de transformar Star Wars em um verdadeiro circo, ela ainda tem a audácia de achar que pode dar a volta por cima. Se isso não é uma rainha louca, eu não sei o que é. Se o plano dessa mulher der certo, ótimo. Mas se der errado, é o fim da linha. Não só para ela, mas para a credibilidade de Star Wars também. A franquia já está em ruínas. Eu brinco muito dizendo que não está morta, mas respira por aparelhos. E se esse último ato de desespero falhar, nem adianta tentar reconstruir. O público não vai perdoar. A trilogia sequel, ou o que eu chamo de a terceira trilogia, deixou um gosto tão amargo que até alguns dos fãs mais fiéis estão começando a pular fora do barco. Os filmes foram basicamente um ataque pessoal ao legado de personagens como Luke, Leia e Han. Luke virou um ermitão mal-humorado. Han morreu por coisa nenhuma. E Leia... Bom, nem vamos começar a falar da Leia, porque ali chegou a dar pena. Não dá nem para lembrar desses filmes sem sentir uma pontada de raiva. A verdade é que a Disney conseguiu fazer o que parecia impossível. Alienar a base de fãs de uma das franquias mais amadas do planeta. Mas sabe o que é mais louco nisso tudo? A Kathleen Kennedy parece completamente alheia a essa realidade. É como se ela vivesse em uma bolha onde tudo que ela faz é automaticamente aplaudido. Ela deve ter uma coleção de prêmios de produtora do ano na estante, porque, para ela, os fracassos nunca são culpa dela. É sempre o roteiro, o diretor, os atores, o público que não entendeu a mensagem. A clássica desculpa de Hollywood jogando a culpa em todo mundo, menos na liderança incompetente, que eu não tenho medo nenhum de dizer, nesse caso, é a rainha louca Kathleen Kennedy. E agora, o próximo capítulo dessa saga é a tal da nova trilogia que estão prometendo. Sério, quem ainda tem esperança nisso? Eles já erraram feio 3 vezes seguidas. Foram 3 strikes. Tá fora. Por que a quarta tentativa seria diferente? Eles estão tentando reescrever a história, fingindo que os filmes anteriores nunca aconteceram, como se a gente pudesse simplesmente esquecer as atrocidades cometidas contra os personagens clássicos. Quem sabe até o Luke volta em um cameo. Ah, e claro, vão usar CGI para fazer o Han Solo jovem de novo, porque aparentemente o público adora essa tecnologia que deixa todo mundo com cara de boneco de cera. E falando em CGI, vale lembrar do fracasso digital que foi o rejuvenescimento do Luke Skywalker para The Mandalorian. Aquilo parecia mais um deepfake feito por um estagiário do que uma superprodução da Disney. Mas o pior nem foi isso. O pior foi o fato de que acharam que aquilo seria suficiente para acalmar os ânimos dos fãs. Como se um Luke Skywalker digital fosse redimir toda a bagunça que fizeram com o personagem real. Aí a gente percebe o quão desconectados da realidade o pessoal da Lucasfilm está nesse momento. A questão é que Kathleen Kennedy está num caminho sem volta. Ela está apostando tudo nessa nova trilogia, porque se isso não der certo, não vai ter mais Star Wars para ela comandar. Talvez seja até melhor assim, Star Wars precisa de uma pausa. Um longo hiato, uma longa pausa. Deixa o público sentir falta, deixa a poeira assentar. Talvez, só talvez, daqui a uma década, alguém consiga pegar os cacos e reconstruir a franquia com respeito e originalidade. Mas enquanto isso, continuar insistindo nesse erro é só prolongar o sofrimento. E aí a gente tem o futuro incerto da Disney. A gigante do entretenimento não tá tão gigante assim ultimamente, a gente tem falado muito disso aqui no canal. Eles estão enfrentando um número crescente de fracassos, de problemas com parques temáticos, com processos. Nada está indo bem para a Disney. Ela costumava ser sinônimo de sucesso, mas agora está mais para sinônimo de que desastre vem a seguir. Eles estão tão desesperados para manter as coisas funcionando que estão vendendo ativos, cortando custos, demitindo funcionários à torta e à direita. Isso é a Disney, a mesma empresa que basicamente inventou o conceito de império multimídia. E agora eles estão encolhendo como um balão furado.
Menos mal que entre os demitidos pelo menos tem alguns ativistas woke que não vão fazer falta nenhuma. No final das contas, Kathleen Kennedy pode muito bem ser o símbolo desse colapso. Ela representa tudo que deu errado na Disney nos últimos anos. Liderança míope, decisões equivocadas, uma completa desconexão com o público. Se ela cair, pode apostar que não vai ser a única. Vai ser o efeito dominó levando junto todos os outros executivos que deixaram a Disney se transformar no show de horrores que é hoje. E quer saber? Talvez seja isso que Star Wars precisa. Uma grande reestruturação, tirar as rédeas das mãos de quem destruiu a franquia e colocar nas mãos de alguém que realmente entenda o que Star Wars significa. Alguém que tenha respeito pelo legado criado pelo George Lucas. Porque no fim das contas, é isso que está faltando. Respeito. Eles podem trazer de volta todos os personagens clássicos que eles quiserem. Podem usar todo o CGI do mundo, mas se não houver respeito pela história, pelos fãs e pelos personagens, não vai adiantar nada. Vai ser só mais uma tentativa fracassada de sugar até a última gota de nostalgia sem entregar nada de valor em troca. Agora é esperar para ver. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para você, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.